Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, que venha se inscrever, ok? Nos ajude aí a chegar na nossa meta de 1000 inscritos, tá? Não vai te custar nada e vai nos ajudar muito, ok? Deixa também o teu like, o teu comentário no final do vídeo, tá? Vamos falar aqui hoje sobre a CPMI do abuso de autoridade, tá? São duas CPMIs, na verdade, que tá rolando ali no Planalto, né? A CPMI de abuso de autoridade e a CPMI do 8 de janeiro, tá? O Gustavo Gayer, ele é deputado federal, né? E ele colocou aqui nas redes sociais dele, no Instagram, o seguinte, tem um pôster que fala assim, ó, assinadas CPMI do abuso de autoridade e tem uma setinha de ok. E a CPMI do 8 de janeiro também tem uma setinha de ok, né? Então, o PT deve estar num desespero lascado, porque eles queriam tudo menos CPI, né? Que de início a Soraya Tronic tinha sugerido uma CPI e ela havia conseguido as assinaturas, mas as assinaturas que ela conseguiu foram as do ano antes de fevereiro, que no caso antes desse novo congresso, né? Então, o congresso que ela tinha conseguido as assinaturas já foi, então as assinaturas foram revogadas, mas os deputados aí correram atrás e conseguiram as novas assinaturas, tá? O que é uma CPI? CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, né? E o que é uma CPMI? É igual uma comissão também de inquérito, só que é uma comissão parlamentar mista de inquérito. E por que mista? Porque daí junta os senadores com os deputados, né? A gente tem o Congresso Nacional, né? Que são duas casas, né? Tem a casa baixa, que é aquela casa tipo um copo virado para baixo, que é onde ficam os deputados, né? E tem a casa alta, que é aquela que parece um prato virado assim para cima, que é onde ficam os senadores, tá? Então, juntando, quando tanto os senadores quanto os deputados, eles podem abrir uma CPI. Mas quando se juntam aí os dois, tá? Os senadores e os deputados, aí quando eles se juntam para formar a CPMI, se torna uma CPMI, porque daí fica fica misto, no caso, misturado, senadores e deputados, entendem? Então, quando é ou os senadores ou os deputados, é uma CPI. E quando se junta as duas casas, tá? Aí fica CPMI. Então, é isso aí. Essa CPMI do abuso de autoridade é aquela CPMI da toga, tá? Que tá aí, eles estão pedindo os deputados que seja investigado aí, né? Abuso de autoridade por parte dos ministros do STF, né? Como, por exemplo, poderia o Alexandre de Moraes ter ligado para os senadores pedindo voto para o Rodrigo Pacheco? O artigo 39 do impeachment diz que não pode, né? E por que foi feito, então? Porque nada foi feito. Então é isso que eles querem que investigue nessa CPMI da toga, né? E a outra CPMI que é do 8 de janeiro, aqueles atos que aconteceram ali em Brasília. No dia 8 de janeiro que houve aqueles atos ali, aquele quebra-quebra, né? Que antes, quem queria muito saber disso e investigar era a esquerda, mas agora a esquerda pulou fora do barco, não querem nem ouvir falar de CPI, muito menos em CPMI, porque uma CPI é só ou os deputados ou só os senadores, e uma CPMI é porque juntou as duas casas.
Então, o PT não quer saber de CPI, muito menos de CPMI, e deixaram aí só para a direita se correr atrás da assinatura e ver se conseguiam. E agora eles conseguiram as assinaturas para as duas CPMI e a cobra vai fumar, porque essas investigações até pode ser que não dê em nada em outros casos, mas nesses casos aonde já foram colocados as imagens dos atos sob sigilo, é porque aí tem, né? O Lula é uma raposa velha aí na política, né? E como fala o Ciro Gomes, o Lula é um encantador de serpentes. O Lula não é bobo nem nada, ele não ia colocar as imagens em sigilo se não tivesse algo de errado ali, né? Tem muita gente presa nesses atos, tá? Que nem nunca tiveram passagem pela polícia. Tem gente que tá presa ali, os homens na Papuda e as mulheres na colmeia, estão presos, tá? Só por estarem ali, foram levados juntos. Tem gente presa ali que nunca passou pela polícia, nunca teve uma passagem, não tinha nome sujo. Estava simplesmente ali se manifestando, tiveram a brilhante ideia, que para mim, no caso, foi uma péssima ideia da direita, ter ido ali na leva e entrar nos prédios, tá? Eu até hoje falo isso com várias pessoas que eu converso, eu falo sempre, deveriam ter feito aquela marcha que eles queriam fazer e ter retornado ao QG, não deveriam nunca ter entrado ali nos prédios, tá? E alguns foram ali no embalo, certo? E foram levados aos montes presos. E até hoje estão lá. Foram levados como bode expiatório, essa é a verdade. Só que muitos daqueles que estão grande maioria, nunca tiveram nem passagem pela polícia. E quem fez o quebra-quebra mesmo, tá? Se for ver, nem devem estar presos, tá? Porque o intuito dessa CPMI é investigar o que realmente aconteceu. Se houve infiltrados, se não houve, se houve alguém que bancou, se não houve, né? Se teve órgãos do governo, conforme fala a BIM, que foram avisados aí e não fizeram nada, se realmente eles foram coniventes ou não, tá? Vamos ser bem honestos aqui e sinceros que os atos do dia 8 de janeiro foram muito, mas muito convenientes para o governo Lula, certo? Tanto que, o que é que o Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, e o Lula, o que o PT em geral queria? Tirar os manifestantes da frente dos QG, certo? Tinha manifestação em todos os QG, né, do Brasil. Em quase todos os QGs tinham manifestações, tá? E o PT e o governo e o Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, queriam tirar esses manifestantes dali. Por quê? Porque não era nada aí conveniente para o Lula, né? Não é nada conveniente para um novo governo eleito segundo as caixinhas aí eletrônica, com 60 milhões de votos, tá? Ter aquele tipo de rejeição na rua por tanto tempo, né? Não era normal isso aí. Todo mundo que fosse olhar os outros países iam dizer: o que está acontecendo no Brasil? Que um presidente foi eleito com 60 milhões de votos e tem um povo aí que não sai da rua pedindo transparência nas eleições, né? Não ia ficar legal isso aí para moral do Lula e nem para popularidade, muito menos porque o Lula já não tem popularidade. Então, gente, essa CPMI vai ser muito boa porque vai investigar aí, tudo isso aí vai vir à tona. Tem que vir, deve vir. Porque a nação brasileira, o povo brasileiro, precisa de esclarecimentos, precisa que as coisas sejam claras. É como eu falei, tem gente presa ali que nunca foi preso na vida, tá? E tá ali, não teve direito à fiança, não teve direito a nada,
tá bom? Inclusive, a revista Fórum, que é uma revista de esquerda, denunciou os maus tratos, tá? Em relação às mulheres que estão presas na colmeia, tá? E os direitos humanos ali já se foram há muito tempo, tá? Quando você vê uma mídia de esquerda, uma revista Fórum, denunciar por maus tratos o pessoal de direita, tá? Você pode ter certeza que está 10 vezes pior do que eles constataram, porque eles são militantes, então eles não iam, se eles estão denunciando é porque está muito pior do que aquilo que eles falaram, tá? E então essa CPMI aí vai ser muito importante, tá? Quem trouxe também esse caso da CPMI, que também estava correndo atrás aí de assinaturas também, tá? É o Mário Frias, tá? O Mário Frias, ele que também aí, né, ganhou as eleições e foi apoiado aí pelo presidente Bolsonaro, tá? Ele colocou aqui nas redes sociais dele, ó, no Instagram, tá, pessoal? Pode entrar ali, dar uma olhadinha, que tá tudo ali certinho. CPMI do 8 de janeiro assinada. Queremos uma investigação séria e punição dos verdadeiros criminosos, tá? Ele escreveu o seguinte aqui, ó: todos temos interesse em saber quem são os verdadeiros terroristas do 8 de janeiro. Sabemos que muitos inocentes foram presos, inclusive crianças e idosos. Não é justo que inocentes paguem pelos crimes que não cometeram. Só interessa ao Lula o sigilo das imagens, mas nós iremos lutar pela transparência, pela identificação dos criminosos e pela devida punição, tá? E está muito certo. Os verdadeiros culpados devem ser punidos e os que estão presos injustamente devem ser liberados, tá? E devem aí correr atrás de indenizações, porque não é proibido no Brasil e nem crime se manifestar. Se eu estou numa manifestação com o meu filho, que eu tenho um filho de 6 anos, se eu estou numa manifestação e se eu sou preso e é levado o meu filho junto comigo, se eu não tiver nada a ver com aquilo ali, como teve muita gente que foi preso nessa situação que eu estou relatando aqui, tá? Quando eu sair daquela situação, eu vou sim correr atrás e vou processar quem tiver que processar. Por quê? Porque não é certo. Primeiro, que eles não deveriam ter levado todos ali, primeiro de tudo, tá? Segundo, poderiam ter identificado sim, de imediatamente, quem fez aquele quebra-quebra, quem destruiu, porque dentro dos prédios ali, tá? Senado, STF e o Palácio do Planalto, eu acredito que deve ter câmeras, muitas câmeras, inúmeras câmeras. Então é muito fácil de identificar quem realmente fez o quebra-quebra. É fácil demais identificar. Eu duvido que dentro ali dessas 3 casas, eu duvido muito que não deve ser lotado de câmeras. Com certeza é. Então é muito fácil de identificar quem quebrou de verdade. Esses que fizeram quebra-quebra merecem sim ser punidos, é lógico, de acordo com o devido processo legal, tá? Porque quando tinha as manifestações dos Black Bloc, tá? Dos Antifa, tá? Do movimento lá do MST, ninguém era punido. E tinha quebra-quebra. Também entraram no STF. Ou será que a gente não lembra disso? Lembra, né? Eu não tô falando que o pessoal de agora não tem que ser punido. Tem que ser punido, sim. Mas se for para fazer as coisas por debaixo do pano, tem que valer para todo mundo, né? Então, como eu tô falando, os que quebraram ali, já deu tempo de serem identificados e presos. Serem ou presos, ou se tiver que pagar uma multa, qualquer coisa. Agora, punidos de acordo com o devido processo legal, como eu estava falando. Agora, querer prender pessoas inocentes, pessoas que estavam ali se manifestando e foram junto aí
levaram junto aí tudo no mesmo balaio, isso aí não é certo, isso eu não vou concordar nunca com isso, tá? Nunca, porque não é correto, tá? Pessoal, eu queria trazer essa boa notícia para vocês, tá? Que são essas aí, que já tá ali assinada, né? E que vão ter que investigar. O Lula não quer, o PT não quer. Se eles não querem é porque algo de errado tem, tá? Porque uma coisa que eles sabem fazer é explorar as coisas pro lado deles, tá? Então, se eles não querem é porque alguma coisa aí tem. E isso aí vai servir para dar para dar uma satisfação e uma justificativa pro povo brasileiro, ok? Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Deixe o seu like, o teu comentário, me fala o que você acha disso. Fiquem todos com Deus e tenham todos uma boa noite.